Olá, qual é o papel que Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que ele ocupa? Que lugar ele ocupa no seu coração? É difícil a gente responder a essa pergunta de modo objetivo, né? Talvez as pessoas tenham a tendência de dizer, não, Deus é tudo para mim, e fica bastante vago, fica difícil de avaliar isso. O fato é que Deus irá ocupar o lugar na nossa vida, no nosso coração, de acordo com o tamanho que ele tem para nós, qual é o conceito que nós temos sobre ele. Mas também isso é difícil nós medirmos Deus. Aliás, não é difícil, é impossível medirmos Deus. Mas o fato é que ele pode ter uma proporção maior ou menor, e isso depende de vários fatores, como a gente pode ver e vai ver hoje aqui nessa porção da Escritura. Nós estamos aqui no capítulo 11, aliás, encerrando o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, e depois de uma trajetória até aqui, falando de justificação principalmente, que é o tema principal da carta, como que essa justificação ocorre, quem é que é justificado, e falando um pouco ali das relações de Deus com os povos, e em particular o povo israelita, que foi tão privilegiado ao receber ali informações, ao receber as alianças, as promessas, receber o Messias, e depois de lidar com toda a questão da incredulidade do povo israelita e do alcance que o evangelho tinha ali na época dos apóstolos, o alcance que ele tinha em relação aos outros povos, povos que não tinham uma familiaridade com as questões que o evangelho aponta, né? O povo israelita tinha muito mais familiaridade com tudo que era dito ali. Entretanto, os gentios começaram a ser alcançados em maior quantidade, e Paulo, ele, dos capítulos, a partir do capítulo 9, né, do 9 ao 11, ele começa a detalhar um pouco mais sobre isso. E depois de falar sobre as escolhas de Deus, depois de falar sobre as escolhas dos homens, sobre tudo que está envolvido nessa forma como Deus usa tanto os gentios como os israelitas, e ele salva tanto uns quanto outros, e ele tem um plano muito bem arranjado sobre isso. E ele fala que afinal tanto uns quanto outros, o todos ali significa isso, o todos da última passagem significa, não significa toda a humanidade, sem exceção, mas ele está se referindo ali especificamente a judeus e não judeus, né? A israelitas e gentios. Ele está se referindo que Deus usa de misericórdia para com todos, e é a constatação da necessidade dessa misericórdia que leva à salvação. Muito bem, então Paulo agora, ao terminar o capítulo 11, ele termina um grande ciclo nessa carta. E terminando esse grande ciclo, onde ele trouxe toda uma questão que envolve a doutrina, que envolve os aspectos básicos, os fundamentos de tudo que ele defende nessa carta. É claro que ele vai partir agora para outras questões a partir do capítulo 12. Mas antes de encerrar, ele chega no clímax. E o clímax em que Paulo chega é um clímax em que ele, maravilhado com tudo que ele pôde trazer, com tudo que ele pôde compreender, ele se prostra em adoração a Deus. Ele o adora, ele o louva, ele reconhece a sua grandeza. O lugar que Deus ocupava no coração de Paulo era um lugar muito grande, e Paulo agora se alegrava por poder ter aumentado, digamos assim, o espaço no seu coração para Deus diante de tudo aquilo que estava sendo trazido ali nas Escrituras e que Deus o inspirou ali a escrever. É esse clímax, essa porção que nós vamos ver hoje, então, na passagem de Romanos.
Muito bem, então aqui, finalzinho do capítulo, nós estamos aqui no versículo 33 e fechamos com o 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então nós temos aqui a grandeza de Deus trazida pelo apóstolo Paulo nesse hino, oração, nessa exultação que ele traz aqui, esse reconhecimento humilde de quão Deus é grande, né? Qual é o tamanho da sua grandeza. Deus é grande em riqueza, Deus é rico. Muitas vezes as pessoas gostam de falar da riqueza de Deus em termos materiais, você já notou isso, né? As pessoas falam, meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Sim, ele é, mas ele é o dono, ele é rico não só em ouro e prata, em recursos materiais, em riquezas que podem gerar tantas coisas aí para as pessoas, né? Para o seu desfrute, para o seu deleite, né? Para o deleite pessoal de cada um, mas Deus é rico em profundidade. Deus tem uma riqueza que é profunda. E Paulo fala aqui, ó profundidade, né, da riqueza, como Deus é rico, como Deus é profundo, como Deus é rico em sabedoria e conhecimento, em conhecimento e sabedoria. Deus, evidentemente, sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Nós temos esse conceito muito claro. Até quem não está muito familiarizado assim com as escrituras consegue admitir isso. O fato é que Deus conhece passado, presente e futuro. Deus não está preso ao tempo. Deus conhece a mim, conhece o meu coração, me conhece no íntimo, conhece o meu andar, o meu falar, o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. É isso que Davi, inclusive, traz ali no Salmo 139. Aliás, no Salmo 139, Davi exclama também que Deus é esse cujos pensamentos são como como a areia de uma praia. E você, se fosse contar os grãozinhos de areia, você jamais conseguiria contar esses grãos de areia de uma praia. Davi traz poeticamente ali no Salmo essa ideia. Você não pode chegar a toda a compreensão sobre os pensamentos de Deus. Eles são muito profundos, eles são totalmente abrangentes. Deus tem um conhecimento profundo e Deus tem sabedoria profunda. As duas coisas estão intimamente ligadas, não cabe aqui fazer uma separação artificial excessiva sobre isso, né? Mas o fato é que quando ele fala de sabedoria, evidentemente é a aplicação, é o modo como Deus usa esse conhecimento. Deus não apenas ele sabe as coisas, mas ele tem o modo certo de agir, o tempo certo. Ele é sábio, ele aplica o seu conhecimento da melhor forma possível. Agora, a questão é, nós podemos entender claramente, nós podemos entender isso com tanta facilidade assim? Não é tão fácil assim, não é tão simples. A mente de Deus é muito profunda. E é bom que a gente sempre entenda que a dificuldade aqui não é porque Deus é ilógico ou porque Deus ele é totalmente inalcançável. Não é isso. A questão é que nós somos limitados. Nós estamos presos dentro de uma mente que é finita. Nossa mente não tem abrangência nem uma fração daquilo que é a abrangência da mente de Deus. E aí está a nossa dificuldade. Nós temos uma lógica, nós podemos pensar, eu e você pensamos, nós conhecemos, ganhamos conhecimento, aprendemos coisas, mas tudo isso
é um reflexo pálido daquilo que é o conhecimento de Deus apenas. O que Deus sabe, o que Deus conhece e como Deus aplica esse conhecimento, como Deus usa esse conhecimento, é algo que para nós é inalcançável do ponto de vista de sabermos perfeitamente, de entendermos completamente. Bom, ainda assim, existe a maneira de conhecer aquilo que é possível e a gente vai ainda falar um pouco sobre isso aqui. Deus tem também uma riqueza que é insondável. Paulo fala que os juízos de Deus, os caminhos de Deus são insondáveis ou são inescrutáveis. É aquela ideia de que não adianta você pesquisar excessivamente, né? Você vai chegar num ponto onde você não vai conseguir ligar todos os pontos. Os juízos de Deus são seus decretos, as suas decisões, o que ele decide sobre cada coisa, sobre cada aspecto da existência, sobre cada átomo do universo, sobre as pessoas que existem, as suas decisões, os caminhos, as veredas, como a Bíblia muitas vezes chama, o modo como ele decide as coisas, como ele determina, como ele decreta as coisas. Tudo isso ultrapassa a compreensão humana. Tudo isso ultrapassa a nossa maneira de compreender. E Paulo ele reconhece isso de maneira humilde aqui. Que grandeza é essa? Claro que Paulo aqui ele está falando de modo especial daquilo que ele fechou aqui, o clímax, né? Esses capítulos 9, 10 e 11 falam muito da soberania de Deus, da excelência, da graça e da misericórdia de Deus que são necessárias para que o homem seja salvo. E a maneira como ele faz isso, Deus, a maneira como Deus faz isso, é absolutamente maravilhosa e está acima de nós podermos entender perfeitamente, completamente, por exemplo, como é que ele faz as suas escolhas, como é que ele escolhe as pessoas, como é que ele trabalha com isso. Isso não é totalmente acessível, não é totalmente acessível a nós, não porque Deus simplesmente está lá criando um sistema hermético, um sistema oculto, em que ele espera que apareça aí algum místico, alguém com uma fórmula, com alguma coisa que acesse, que tenha a chavinha lá desse conhecimento, mas porque nós, qualquer ser humano, por mais conhecimento que tenha, por mais vontade que tenha de conhecer, etc., não vai chegar a um conhecimento completo. E é por isso que ele diz aqui no versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ele lembra aqui de Jó, evidentemente, né? Deus comentando, conversando ali com Jó e fazendo essas perguntas, né? Onde você estava? Onde você estava quando eu medi? Claro que aqui é a linguagem poética, né? Como se Deus fosse assim uma espécie de engenheiro, de arquiteto, de artista, de tudo junto, né? Imagine alguém assim que está planejando o universo e está calculando cada medida, como é que os astros iriam ficar flutuando no espaço, como é que a gravidade atuaria para manter as pessoas aqui na superfície da Terra, como é que o volume das águas foi calculado, a quantidade de calor que a Terra deveria receber, as estações do ano, como é que Deus calculou a quantidade de seres que deveriam existir. Quem pôde chegar para Deus, quem poderia chegar para Deus e dizer, olha, eu tenho aqui um conselho para te dar, você poderia fazer assim ou poderia fazer desse jeito. Talvez Deus tivesse que contratar uma grande equipe de assessores e possivelmente para muitos homens as coisas deveriam ser assim, né? Deus não poderia saber tanta coisa, mas o fato é que Deus sabe e ninguém poderia dar nenhum conselho, porque Deus jamais precisou de conselhos. Ninguém aconselha a Deus, ninguém diz para Deus o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, porque ele já tem todo esse conhecimento e toda essa sabedoria. O problema da incredulidade, aquele que não crê em Deus e que
eu vou dividir aqui em duas categorias: aquele que nega absolutamente e não tem, ele diz que não tem espaço nenhum para Deus na sua vida, no seu coração, e tem aquele que admite, mas que reserva para Deus um espaço tão pequeno que é como se o negasse, na verdade, o está negando. E por que isso acontece? Porque as pessoas baseiam o conceito de Deus de acordo com as suas mentes finitas, limitadas, a sua lógica pequena, a sua lógica humana. Não estou dizendo que a lógica deles é menor que a minha, por exemplo. A minha também é pequena, porque também é humana. Mas o fato é que existe uma outra lógica, uma super lógica, uma lógica superior, que ela não é apenas lógica, ela é algo que faz parte de um conjunto de qualidades, de atributos de Deus. A incredulidade, ela tem essa questão de se basear seus conceitos numa mente que é finita. Já a fé verdadeira, aí que vem a questão, ela se baseia em convicções que são baseadas na mente de Deus, com humildade, na convicção de que somos limitados, na admissão de que somos limitados. Deus é grande em riqueza, Deus é grande em suficiência também, Ele é o único ser autossuficiente. Paulo pergunta aqui no versículo 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Veja, muitas pessoas, eu acredito que a grande maioria, né, se não todas as religiões inventadas pelo homem, elas sempre têm alguma forma de que você consegue algo, porque você vai ali, supondo, né, aqueles que trabalham com a ideia de Deus, né, vamos excluir os outros, mas aqueles que trabalham com a ideia da existência de Deus, o que fazem com ele? Fazem dele um devedor. Deus, na verdade, está me devendo. Ele me deve muita coisa, porque eu fiz muitas coisas. E afinal, os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, tudo isso, na contabilidade, Deus vai ter que levar em conta que eu fiz tais e tais coisas e ele precisa. Olha quanta coisa eu fiz, olha quanta coisa eu posso fazer para Deus. E eu digo mais uma coisa para você: muita gente que tem até boas noções, muita gente que tem Deus no coração, que faz as coisas até muitas e muitas vezes até com uma boa dose de boas intenções, acaba contando que está simplesmente acumulando bônus. Estou acumulando bônus. Estou aqui construindo. As pessoas gostam de espiritualizar muitas vezes, dizendo: eu estou aqui construindo meu galardão, meu galardão. No fundo, elas estão pensando lá na frente, né? Elas até conseguem superar essa ideia do aqui e agora, né? Elas até deram um passo à frente, né? No sentido de pensar mais no futuro, nas coisas do porvir, nas coisas lá da vida eterna. Mas, no fim, estão pensando que Deus é um devedor, Deus está devendo para elas. E Deus está dizendo: olha, eu não devo nada, eu não devo bem-estar às pessoas, eu não devo retribuir as pessoas em nada, porque na verdade tudo que existe fui eu que dei. Não tem nada que alguém possa me oferecer, não tem nada que alguém me dê que eu já não lhe tenha dado primeiro. Veja a questão da salvação, por exemplo, que é o ponto central de toda essa carta, e é a questão que ela vai permeando aqui toda essa adoração que Paulo está fazendo. A questão da salvação: quem é que proporcionou algo para Deus e quem é que produziu a salvação por si mesmo? O que Deus tem agora para retribuir? No fim, aqueles que são salvos apenas têm que dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não mereço, eu não merecia, continuo não merecendo. Não é que antes eu não merecia, mas agora eu mereço. Eu continuo não merecendo. Eu não mereço, não mereço o bem-estar. Eu não mereço tantas coisas boas que o Senhor me proporciona, a paz, o conforto. Eu não mereço a vida eterna. Nada eu mereço.
A pergunta é que Deus deveria alguma coisa a alguém? Deus é devedor? Não, Deus não deve nada a ninguém e nenhuma recompensa pode ser cobrada dele. A questão das obras aqui fica absolutamente descartada. Esqueça todos os sistemas que propõem isso, que de alguma maneira procuram convencer a pessoa de que ela está construindo algo, de que ela está fazendo por si, de que ela está depositando numa poupança celestial de alguma maneira, e chegando lá, ela simplesmente bate no guichê de Deus lá e Deus tem lá as suas recompensas como pagamento. As recompensas, a Bíblia fala que as recompensas que nós recebermos, nós as colocaremos aos pés dele. Aquele que nos deu, nós saberemos muito mais claramente nesse dia, aquele que nos deu as coisas, nós sabemos que foi ele e vamos devolvê-las simplesmente em adoração, sabendo que ele produziu em nós a condição para fazermos um pouquinho de coisas boas. Ele nos capacitou, ele nos habilitou a fazer isso. Até mesmo os melhores pregadores, os melhores servos de Deus, os mais dedicados, por mais que o sejam, e claro, cabe aqui a gente tomá-los como exemplo e saber que isso é muito bom, mas jamais, em hipótese alguma, devemos achar que isso traz a ideia de que eles produziram algo por si mesmos. Incredulidade é assim. Incredulidade é negação de que exista alguém que é totalmente suficiente, autossuficiente. Deus precisa de mim, Deus precisa de alguma coisa. Ah, Deus quer a pessoa lá, Deus precisa ser adorado, ele precisa disso, como se ele fosse alguém egocêntrico como seres humanos. Deus não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele é totalmente autossuficiente. Ele tem alegria em si mesmo, ele tem justiça em si mesmo, ele tem santidade em si mesmo, tudo ele tem em si mesmo. Ele é a fonte dessas coisas. Por outro lado, quando você tem uma incredulidade mascarada aí pela religiosidade, você acaba criando esses deuses, né? Os deuses com quem os homens gostam de negociar, os deuses que são devedores, os deuses estão sempre devendo alguma coisa. Então a pessoa vai lá, barganha e assim ela vai levando a vida, né? Trocando, prometendo, devotando coisas, etc. São deuses manipuláveis, deuses que estão muito aquém, né? Até porque não existem, são imaginários, né? Muito aquém daquilo que Deus realmente é, muito aquém do Deus verdadeiro. A fé verdadeira ela não é assim, ela tem convicção da graça, da misericórdia de Deus, tem convicção da dependência de Deus. Deus é grande em glória. Paulo termina este hino fazendo a declaração de que no versículo 36, de que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. Deus é o Criador, é o Criador e é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador e Ele é o proprietário, Ele é o dono de todas as coisas. Não existe um só fio de cabelo da nossa cabeça que efetivamente seja nosso. Você pode dizer assim, eu posso arrancar esse fio de cabelo e o que Deus vai fazer em relação a isso, né? Ele provavelmente não vai fazer nada, mas eu garanto para você que se você tiver esse pensamento no seu coração, você está numa péssima situação diante dele. E isso é terrível. Deus é dono e é a origem de tudo aquilo que nós vemos e não vemos. Nós vemos, na verdade, poucas coisas. Nós vemos, no máximo, quem conhece muito e quem viaja muito, conhece no máximo bastante coisa do planeta Terra, né? No máximo. Talvez esses homens estão indo agora para o espaço, agora até pessoas gostam de pagar milhões aí para dar uma voltinha ali em espécies de naves, né? Elas possam, no seu entendimento, né? Na sua concepção, acharem que, nossa, eu conheço bem mais, né? Eu estou
Eu estou aqui conhecendo muita coisa. E eu posso desfrutar de tudo isso. Mas o fato é que tem muitas coisas que nem essas pessoas, nem ninguém vê. Tem muitos astros, o universo é muito grande e o homem ainda não chegou a uma mínima parte, né? E além do universo visível, existe o invisível, coisas que o homem ele gosta muito de especular, mas entende absolutamente nada, entende pouco ou absolutamente nada sobre isso, inclusive a salvação. Deus é o dono da salvação, ele opera a salvação é dele, vem dele. Como a palavra diz, a salvação pertence ao Senhor. Deus é o sustentador de todas as coisas. Veja, tudo é dele, tudo é por ele. Quem está sustentando o universo agora? Quem está dando respiração para você? Quem está mantendo o seu coração aí batendo? Quem está lá controlando os peixinhos do mar? Quem é que mantém oxigênio aqui para nós respirarmos? Quem é que está lá mantendo o sol no lugar dele? Você sabe que simplesmente se apagasse o sol, a nossa vida, a vida aqui na Terra, imediatamente ela seria extinta. Basta isso, né? Mas, no entanto, Deus mantém tudo. Ele é o mantenedor, ele mantém todo o universo em funcionamento. E é claro que se ele cuida do universo, ele cuida das pessoas, ele dirige, ele controla as circunstâncias, os eventos, a história. Ele é o dono, ele é o senhor da história, inclusive da salvação. A salvação, ele hoje está cuidando pessoalmente disso. Ele cuida de quem será salvo, ele cuida de como será salvo, ele conduz o processo. Ele não deixaria isso a cargo dos homens. Isso seria totalmente incompatível com a natureza de Deus. Deus é o alvo de todas as coisas. No final, tudo voltará para ele. Por quê? Porque nada existe por si mesmo e para si mesmo. Embora os homens pensem assim, né? A nossa natureza nos impele a pensarmos que nós vivemos para nós, né? E muitas pessoas alargam um pouquinho esse horizonte. Não, eu vivo aqui para minha família. Enfim, é o seu universo, né? Mas o fato é que nada existe por si mesmo ou para si mesmo ou para o seu mundo, para o mundinho que o cerca. Todas as coisas, elas vêm de Deus, elas existem por Deus e elas vão para Deus. Cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, e o que eu quero dizer com uma forma ou de outra é para uma convivência boa com Deus ou não, todas as coisas voltarão para as mãos de Deus. Tudo e todos voltarão para as suas mãos. E o que é a incredulidade, né? A incredulidade é a negação dos direitos de Deus, a negação de quem ele realmente é. E o mérito tem que ser dado para quem? Para o homem. O homem criou tudo isso, é o homem que faz por si mesmo. Como disse aquele autor, né? O homem é o capitão da sua alma, né? Eu sou o capitão da minha alma, eu que comando a minha vida, eu sou todas as minhas decisões que vão trazer os resultados. É claro que decisões elas importam, né? A gente não está dizendo o contrário, mas no final são as decisões de Deus que importam. Não é o acaso, não são forças invisíveis apenas, né? Aleatórias que estão atuando, mas um Deus vivo, um Deus soberano. É por isso que Paulo termina a Ele seja a glória para sempre. Amém. Que glória é essa? A glória que pertence a Deus, a glória que já é dele. Você não dá para Deus a glória que ele não tem, a glória que ele precisa. Você precisa produzir essa glória. Nós não produzimos, ele já a tem. E ele mesmo concede a capacidade para reconhecermos a sua glória. Através do quê? Da fé, que ele mesmo concede. Ele abre os olhos, ele nos ajuda a enxergar, ainda que limitadamente, ainda que com todas as nossas limitações,
nós conseguimos vislumbrar a sua grandeza, e isso só pode produzir um resultado: adoração humilde, adoração que se dobra diante desse Deus. Que triste a vida de um incrédulo, uma vida sem significado, porque não tem lugar para Deus, porque a vida sem Deus não tem significado, ela não vai para lugar nenhum. E o Evangelho é isso. O Evangelho ele traz a fé, e a fé faz com que Deus ocupe o devido lugar na nossa vida. E assim nós podemos, como Paulo, nos prostrar e reconhecer a verdadeira grandeza de Deus, ainda que com todas as limitações. Não coloque Deus na sua caixinha. Não limite Deus dessa forma. Não acomode Deus ao seu conhecimento, não acomode Deus às tradições, ao que as pessoas dizem por aí, ao que muitas religiões, livros, seja lá o que for, ao que é trazido para você. Deuses manipuláveis, deuses que fazem barganhas, deuses que são devedores, um Deus que não decide nada. Não faça Deus entrar nessa caixinha. Não faça isso. Disponha-se a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. E é claro que a proposta desse conteúdo, desse material que a gente está explorando aqui em Romanos, é ajudar um pouco nisso. E talvez seja necessário voltar lá para o início, as primeiras mensagens, os primeiros capítulos, em que o apóstolo Paulo ele se propõe justamente a trazer essas questões e nos ajudar, porque ele certamente foi instrumento de Deus para deixar tudo isso registrado, e eu acredito que esse material tem a sua importância nesse sentido. Não é aqui a minha palavra, a minha voz, a minha aparência, mas a Escritura, e principalmente através de Jesus Cristo. Quem vê a Ele, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Deus verdadeiro. Se você já tem tudo isso, seja um adorador humilde, um adorador pequeno de um grande Deus. Que você tenha na sua vida condições de prestar essa verdadeira adoração. E que Deus ocupe o verdadeiro lugar, o lugar que deve ocupar no seu coração. Não se dobre às velhas mesquinharias da incredulidade. Na semana que vem, Paulo vai virar aqui o capítulo para o capítulo 12, né? A gente vai virar para o capítulo 12 e vamos afinal ver o que muda na nossa vida prática quando Deus ocupa o devido lugar. Ele vai passar questões práticas. O culto inteligente a Deus. O que é um culto inteligente? O que é ser uma vida, ter uma vida de adoração a Deus, e tudo que isso traz no dia a dia, na vida prática, que vai se estendendo aí pelos demais capítulos, capítulo 12, 13, 14, e a gente vai ver todas essas questões práticas. Então, que toda essa adoração exultante do apóstolo Paulo que a gente viu hoje faça algo bom aí na sua vida, traga algo bom na sua vida, traga boas reflexões, isso de alguma maneira te aproxime dele, que a gente esteja preparado também lá para a próxima semana. Então, até lá e que Deus te abençoe.